Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Você está aqui no canal Liberdade é o Meu Paraíso. Meu nome é Adriano e você é muito bem-vindo aqui. Bem, hoje nós vamos falar sobre, novamente, voltar lá no tema dos relatórios. O fim dos relatórios de serviço de campo. Aqueles relatórios que a seita das Testemunhas de Jeová, desde 1920, utiliza para controlar as atividades dos seus membros. Ou seja, eles sempre disseram que o que diferencia eles das outras religiões é o fato de eles pregarem as boas novas do reino. Pregarem as boas novas do reino coagidos, porque eles tinham que entregar relatórios. Todas as pessoas tinham que entregar relatórios. Todas as pessoas eram avaliadas à base de quantas horas você fazia lá no tal do serviço de campo. Não é verdade? Para a pessoa poder ser designado servo ministerial, ancião, tinha que ter cota de horas. Não tinha como. As pessoas que trabalhavam um pouquinho eram considerados fracos espiritualmente. E agora, de repente, lá os hominhos lá do corpo governante lá decidiram, lá os falsos ungidos, né? Aquele pessoal que fala que é ungido, mas que nunca foi ungido para nada, né? Que lá é uma bela mentira esse negócio de ungido, mas tudo bem. Então aquele pessoal lá inventou esse negócio que ele agora não precisa mais de relatório, certo? E aí eles disseram que iam apresentar a base bíblica para isso, né? Eu fico aqui imaginando, peraí, põe um momentinho só, né? Eles começaram a utilizar esse negócio de relatório lá em 1920, faz mais de 100 anos. E é agora que eles descobriram a base bíblica de que não precisa dos relatórios. Ou seja, nunca existiu base bíblica nenhuma em nada das doutrinas desta seita, como eu já mostrei para vocês várias vezes. Bem, mas vamos lá, onde que foi apresentado isso? Foi apresentado naquela reunião anual que eles fazem lá para os membros da Sociedade de Torre de Vigia, lá nos Estados Unidos, tá? Onde são feitas lá, mostradas as novas luzes, feitos os relatórios das novas luzes. Todo mundo fica esperando, porque todo mundo quer. Na verdade é o seguinte, o pessoal quer saber o seguinte, que o corpo governante descobriu quando que vem o Armagedon. É isso que o pessoal quer saber. Né? Mas aí eles inventam lá, sempre uma nova luz, só para dizer que alguma coisa que Deus está revelando alguma coisa. Mas não é nada disso, né? Aquele programa teve 1h30, eu não vou colocar ele aqui, não vou mostrar, porque é chato pra caramba. Eu assisti inteiro aquele negócio, olha, foi um sacrifício, fiz esse sacrifício por vocês, certo? De assistir aquele troço, muito chato, um negócio muito blá blá blá. Um negócio assim, vamos lá, é só blá blá blá. Tá, muito bem. Aí o que eles começaram? Começaram falando primeiramente que Jeová Deus é maravilhoso, que é o nosso Deus e que nós devemos a Ele a devoção e tal e tal. O primeiro discurso passou. Ah, tá bom, vamos lá. Tá certo. Ele não falou nada errado lá. Aí depois o outro, né, o membro do corpo governante, falou lá sobre o antigo povo de Israel. Começou a falar lá do antigo povo de Israel, que eles tinham a lei e tudo mais tal, e tinha o dízimo. Ele falou o discurso inteiro a respeito do tal do dízimo. Eu até achei, será que eles vão começar a cobrar dízimo agora? Porque ele falou tanto de dízimo, né? Mas o que ele quis dizer com dízimo na realidade? Ele falou do dízimo, explicou como que era o dízimo, para que era, blá 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 blá, mas foi blá 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 blá, certo? E explicou. A conclusão que ele chegou foi o seguinte: olha, lá no povo de Israel antigo, ó a conclusão que ele chegou. Lá no povo de Israel antigo, eles tinham que dar lá 10% lá do cereal, a primícia lá do rebanho e tudo mais, tal. Ótimo. Mas não existia ninguém que ficava fiscalizando se o israelita deu 10% mesmo, ou se aquele novilho que ele deu era bom mesmo, ou se não era um novilho doente, né? Ninguém ficava fiscalizando. Essa foi a conclusão que ele chegou, que não existia nenhuma pessoa, nem um levita, nada, nem um nobre, nada, que ficava fiscalizando. Olha, você tinha, faltou 1 quilo aí para dar 10% aí da sua cevada, por exemplo. Né? Não tinha. E ele disse que cada israelita fazia conforme o seu coração, certo? E conforme a sua consciência. Olha aí.
Ou seja, ele já deixou, vamos lá, já deixou a bola quicando pro próximo que vinha fazer o próximo discurso só chutar pro gol, né? Que a ideia foi essa. O próximo que veio fazer o discurso dele lá, falando do fim dos relatórios, que falou mesmo que acabou o relatório, falou que esse negócio de fiscalizar, tal, né, que não iriam mais fiscalizar. Só que aí ele pega e faz aquele embromation, né? Ele começa a mostrar um filminho, quando os relatórios começaram lá em 1920, e como que era, o relatório era gigante, parecia um caderno aquele negócio. Depois ele foi simplificado. Toda vez que simplifica, eles dizem, não, foi Jeová, a provisão de Jeová. Não foi nada. Né? E vai. E agora nós vamos deixar a consciência dos irmãos. Os irmãos vão ter a sua consciência. Apenas vão dizer se participaram ou não. Você acha que alguém vai dizer que não participou, né? Doido se fizer isso. Mas tudo bem. Mas ele falou assim, olha, vamos deixar a consciência dos irmãos. Então, que interessante, né? Por que já não é assim desde o início? Por que já não foi assim desde sempre? Não é? Se esse pessoal diz que tem a verdade, nós temos a verdade, nós somos a verdade, sendo que a Bíblia diz que a verdade é o Senhor Jesus Cristo, não é uma seita nenhuma, né? Mas eles dizem que tem a verdade e tal. E por que então desde sempre não fizeram deixar a consciência das pessoas falar mais alto? Não é? Em vez de ficarem cobrando. Criaram durante 100 anos situações constrangedoras. Pessoas que foram classificadas como fracas espiritualmente por conta lá de 2, 3 horinhas. Né? Certo? Pois é, né? Mas é claro, eles não deixaram barato, não. Eles voltaram lá, aquele outro lá que falou sobre o dízimo, ele falou também dos nazireus antigos, né? Que lá na lei previa os nazireus. Era aquele israelita que queria fazer algo a mais na devoção a Jeová. Então ele tinha algumas restrições a mais, além de todas aquelas da lei, tinha mais algumas. Não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, e tinha mais algumas outras coisinhas, que não podia tocar em pessoas mortas, né? Coisas assim, né? E aí eles pegam, com aquele malabarismo todo, comparam os nazireus antigos com os pioneiros. E dizem, não, olha, assim como os nazireus, eles tinham que obedecer toda a lei, mas tinha mais alguns requisitos. Então os pioneiros hoje, eles têm que obedecer todas as coisas, mas o requisito adicional é que eles têm que fazer relatório. Eu não sei se isso foi uma piada, mas ele falou sério. Falou sério, todo mundo bateu palma lá. Eu fiquei imaginando, né? Que hipocrisia isso? Como assim? Comparar os antigos nazireus com os pioneiros, né? E dizer que agora, como os nazireus tinham obrigações a mais, além dos israelitas comuns, os pioneiros têm que entregar relatório. É uma penalidade entregar relatório, né? Pois é. Aí, claro, para não ficar um negócio meio feio, ele pegou, anunciou o fim dos relatórios, o negócio do xizinho lá que vocês vão colocar só e pronto, né? E aí veio o seguinte, né, o outro, que já lançou uma nova brochura sobre o serviço de pregação que vai nos ajudar agora a não fazer mais aquelas apresentações decoradas e tal. E aí todo mundo ficou, aquele êxtase. Né? Quer dizer, a grande novidade do negócio foi a brochura nova. Quer dizer, é um despistador, tá? Só para fazer um show, tá? Para as pessoas não ficarem pensando assim, porque se ele acabasse com aquele do fim do relatório, as pessoas, olha, poxa, mas por quê? Olha, mas quer dizer que então a gente fazia coisa sem base bíblica, então quer dizer que nunca precisou de relatório? Olha que coisa. Não, para evitar que as pessoas questionem, o seguinte já pegou e lançou uma brochura, e já mostrou filminho, e tal, e todo mundo, É assim. É assim que as seitas funcionam, tá? Elas não apelam para o racional, apelam para o emocional. Eu contei para vocês que quando eu fui ancião, eu sugeri isso para um superintendente de circuito há 23 anos atrás, né? E falei exatamente sobre essa questão da consciência. O cara, ele falou, você está sendo contra as normas da organização. Mas levei uma bronca daquele cara lá, né? Quer dizer, e hoje os caras com a maior cara lavada dizem que não precisa, ou seja, nunca precisou. Tá vendo? Coisas de seitas, né? Muito bem, então eu vim aqui só para mostrar para vocês isso, tá? Então não vou passar aquele negócio lá, é muito chato. Se vocês quiserem ver aquilo lá, não recomendo, é chato a beça, dá 1h30, aquilo é um blá 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 medonho, certo? Mas é isso, a tal base bíblica é que nunca teve base bíblica. É isso,
certo? Muito bem, então eu agradeço muito a você por você ter assistido este vídeo e estar aqui acompanhando este canal.